Olá, pessoal. Estamos retomando aqui a segunda parte do nosso webinar do Empreendedorismo como Vencer a Batalha. No primeiro webinar, na parte 1, foi falado de modelos de negócio, onde o Alberto explanou as principais características sobre a importância do modelo de negócio na sua concepção. Falamos sobre controles, navegar na incerteza, algumas dicas bem práticas que foram passadas. Terminamos o primeiro bloco e agora a gente está começando o segundo bloco, que é sobre pessoas. Então, pessoal, gostaria de lembrar que é importante que vocês deem feedback, coloquem comentários e contem aí caso vocês tenham interesse em que a gente possa fazer aí um encontro ao vivo para que a gente possa agendar, para que seja tirado dúvidas e a gente possa aí aumentar ainda mais aí a nossa interação e nosso bate-papo. Então, Alberto, vamos iniciar o segundo bloco. A palavra é sua. Obrigado mais uma vez, Guto. E é assim, né? Esse é talvez o meu tema preferido de falar, e não é à toa que eu acho ele o mais importante. Tem uma curiosidade nessa imagem que eu escolhi. Eu entrei no Google e coloquei a palavra pessoas. Estou procurando, queria colocar uma imagem para ser a primeira tela e achei essa, que representa muito a mensagem que está muito comum hoje em dia, nesse mundo complicado que a gente vive, polarizado, que é o seguinte, da diversidade, né? Não sei quantos dos que vão assistir já ouviram, né? Mas hoje em dia tem uma sigla chamada DEI, Diversidade, Igualdade e Inclusão. E a gente tem que caminhar para um mundo de diversidade, de igualdade, de inclusão, na sociedade e nas empresas. Essa fotografia aqui que eu catei de algum lugar no Google, acho que representa muito disso, né? Eu acredito muito nisso. E é bem essa visão, né? A visão do eu, mas é muito a visão do nós e é muito a visão da sociedade. Não funciona só o eu, só o nós, só a sociedade. Funciona a soma dos três, tá? E para o eu ser pleno, precisa do nós. No primeiro bloco, o nós era a parceria, os relacionamentos. O eu é o autoconhecimento, a autogestão, a autoliderança. Mas o eu precisa do nós. E o eu mais o nós compõe a sociedade, né? Que é a soma disso tudo. Então, pessoas. Não deveria ser um tema que a gente precisava insistir, mas, infelizmente, precisa. Eu não me canso de ir aqui perto, no supermercado, e reparar que as pessoas não trabalham felizes. Está estampado na cara delas. Por diversas razões, eu suponho. E também não me canso de ir numa delicatessen, eu comentei isso no cast, também aqui perto, e as pessoas trabalham felizes. Elas estão sorrindo. No supermercado elas são educadas, mas quando você não está feliz trabalhando, é mais difícil ser educado. Você faz força para ser educado, né? Quando você está feliz trabalhando, é mais fácil ser educado. E eu me pego pensando o que eu até sei um pouco a resposta nos dois casos, por que as pessoas estão mais felizes e no outro não, né? No que não estão tão felizes é pelo tratamento que recebem. Falamos de controle no primeiro bloco, nitidamente, no caso menos felizes, são muito mais controlados, os caixas trabalham em jornadas muito grandes e caixa lida com o público, significa que você lida com reações, pessoas simpáticas, pessoas antipáticas, podem ser até agressivas em alguns casos, né? Eu, recentemente, vou contar uma curiosidade, eu estava numa agência bancária, claramente eu vou numa agência bancária que precisei de algum serviço bancário, precisei ficar sentado na frente de uma pessoa para ela me atender, né? E a pessoa estava me atendendo muito bem e eu resolvi elogiar. Eu acho que a gente deve elogiar. As pessoas precisam, e eu coloco isso aqui, está em vermelho,
serem reconhecidas. Aí o rapaz estava sentado numa mesa, ao lado dela, atendendo pessoas que também, nesse momento, ele não estava atendendo, ouviu e disse, olha, a gente dá graças a Deus aqui, não é nem a questão de não ser elogiado, não vira briga. Tá? A gente consegue terminar o dia e não ter aqui uma situação difícil de resolver. Né? Então, isso é muito comum em negócios. Negócios, e eu falo, quando você tem interface de venda, de atendimento a público, mas dentro de empresas também, porque rola esse tipo de coisa. E quem tem a posição de decidir, o dono, o presidente, o diretor, o gerente, o chefe, o líder, tem que entender que as pessoas precisam estar motivadas, senão não ficam engajadas, não se comprometem. Aí, para isso, elas precisam, parece óbvio, né? Estar satisfeitas, precisam ser saudáveis. Nunca vi ninguém que tenha problema de doença estar satisfeito com alguma coisa. E o trabalho adoece, às vezes, sobretudo mentalmente. A pandemia tornou isso muito mais claro. E as pessoas precisam estar capacitadas para o que fazem. E aqui eu vou pegar um exemplo. Lembra que eu falei? Isso está lá no primeiro módulo, vou repetir aqui, que eu vou tentar usar uns exemplos. Há uns 10 dias atrás, eu e minha esposa fomos num restaurante, tá? Numa pizzaria. A pizzaria serve salada. Aí minha esposa perguntou ao garçom, muito simpático, a salada de quê? Ele disse, alface. Primeiro, ele não sabia dizer, ele fez uma cara de que não sabia direito, ele respondeu pelo óbvio, alface e cebola. A minha esposa disse assim, não gosto de cebola. Eu disse, não tem problema. Tirar pode, colocar não. Isso não é uma resposta, assim, vamos dizer assim, esclarecedora. Aí eu acho que ele percebeu que a resposta não era suficiente, ele resolveu fazer o que ele talvez devesse ter feito desde o início. Foi procurar alguém que soubesse responder. Ele foi lá dentro, voltou, tem rúcula também. Eu aposto, ela não pediu a salada, tá? Porque não foi conclusivo. Alface, rúcula, mas é isso? Não foi. Isso significa o quê? O rapaz é muito simpático. Agora, ele não estava treinado, porque o que você espera de um garçom? E eu não estava perguntando num restaurante francês, com o cardápio escrito em francês, qual era a composição do prato. Não, eu estava perguntando o que era a salada. E a salada é uma coisa simples, ele não estava treinado. Então, é assim, empreendedor, gerente, as pessoas precisam ser treinadas. Parece óbvio? Não é não, tá? Pensem quantas vezes no dia a dia, e eu falo, a gente aprende muito com o dia a dia, quando você faz uma compra pelo telefone, quando você interage como consumidor, ou do outro lado mesmo, você está prestando serviço, você não sente a falta de ser treinado, ou do outro lado, quando o outro lado percebe que você carece de treinamento. Só que treinamento custa dinheiro, infelizmente, muitas empresas não entendem que, ou empresas ou empreendedores, você precisa treinar. Vou dar um outro exemplo, da tal da padaria. Eu já frequentei, são franquias, tá? Eu compro em duas diferentes. Tem uma mais perto de casa, outra não perto, tão perto. E eu compro um pão específico. A composição do pão é diferente nas duas padarias. Deveria ser igual, tá? Então, tem um problema de gestão, não está padronizado, mas também tem, na minha opinião, não, vou contar qual é o problema de treinamento. Então, tem um problema de gestão, não está padronizado, deveria estar. Ele está ligado a um problema de treinamento. A franqueadora não está treinando provavelmente não está treinando ou não está fazendo um controle bom de qualidade do pão com os padeiros. Então, eles estão fazendo o pão que era para ser igual, não é igual. Pode ter uma razão econômica nisso. O centeio, e a diferença é caro. Então, talvez seja proposital. Não poderia. Mas onde está a questão do treinamento? Eles permitem você fatiar o pão. Eu prefiro já levar o pão fatiado. Eles têm uma máquina para isso, e essa máquina tem uma regulagem da espessura da fatia do pão. Aí
eu já tinha percebido que tinha isso, então eu me habituei a pedir para fatiar e dizer, ó, faz o mais fino. Recentemente eu fiz isso na outra filial, a moça que me atendeu não sabia, não conseguiu entender o que eu estava falando. Aí uma colega dela disse, não, você muda a regulagem para regulagem, sei lá, 9. Mas é assim, se permite a regulagem, faz diferença. Você tem um funcionário, por que ele não sabe disso? Então, essa questão da capacitação é fundamental. Reconhecimento, que é aquela coisa do elogiar, mas não é só o elogiar. Ouvir e reagir, né? Ou seja, lembra que eu falei da moça do caixa, que eu acho que está sempre insatisfeita? Deu a oportunidade dela de falar sobre a sua insatisfação, mas não é para demitir ela depois, tá? É para tentar corrigir o que faz ela ficar insatisfeita. E eu destaco de novo a questão da inclusividade, né? De tratar todo mundo igual, de aceitar a diversidade, promover a igualdade. Falei muito no webinar e falei na primeira parte dessa questão do autoconhecimento, né? Isso é fundamental para o empreendedor que faz aquela pergunta: quem sou eu? Quais são as minhas forças, fraquezas? Comenta quando você fez a pergunta lá no primeiro bloco. Eu tenho dificuldade de lidar com incerteza, então tem que ter consciência disso se eu quiser empreender. Se eu não tiver consciência, aí mesmo que eu não vou conseguir lidar com incerteza. Então, autoconhecimento é fundamental. E autoconhecimento está ligado a uma coisa que eu não tenho um slide sobre isso, que é inteligência emocional, vale a pena quem não conhece pesquisar, de controlar, autogestão, de você saber lidar com as próprias emoções. Então, empreendedor ou não, você precisa saber lidar com você mesmo. E o outro, aquele negócio do eu e o nós, é fundamental, e ele te ajuda a se conhecer, né? Você não é obrigado a ter consciência, aliás, não é obrigado e é quase impossível que alguém tenha consciência de tudo sobre si mesmo, ou de, sei lá, 50% de si mesmo. Você precisa do outro para te ajudar a perceber e entender as suas forças e fraquezas e melhorar. Espera aí. Isso aqui se chama Ikigai, tá? Depois vocês podem olhar. É só uma curiosidade, vem da sabedoria japonesa, é para ajudar numa reflexão de autoconhecimento. São umas perguntas. E o que você busca é a interseção ali, que é o tal do Ikigai. A fonte está aqui, é só olhar. Empatia é um dos meus temas principais, né? Num mundo polarizado como o de hoje, não deveria ser difícil, as pessoas, não deveria ser, mas terem dificuldade de lidar com o fato que elas precisam entender o lado do outro, considerar as necessidades do outro, reconhecer que o outro é diferente de você e, no fundo, quando o outro precisar, ajudar. No ambiente profissional e fora do ambiente profissional. É o se importar. E aí todo mundo, ninguém vai... É difícil alguma pessoa vai se confessar assim, não me importo com os outros. Existe gente que talvez confesse. Mas tem que ser genuíno, tem que se importar de verdade, né? Tem que ser autêntico. Mas a gente percebe se é genuíno, autêntico, quando você, eu coloco grifado aqui, você assume risco pelos outros, né? Quando a pessoa está disposta, às vezes até a se sacrificar pelos outros, ela realmente se importa com os outros. Quando você respeita, quando valoriza. E como eu dizia antes, uma pessoa que tem empatia natural consegue perceber com mais facilidade a necessidade do cliente. Ela consegue estar aberta a... Isso demanda esforço e tempo e um olhar preparado para isso, a entender o que o cliente quer. Eu já dei o exemplo da tal da padaria em que a minha amiga não compra porque acha que tem problemas de higiene. Na verdade, tem um segundo problema de higiene que ela não percebeu e eu percebi. Me incomodou
essa padaria ela tem uma instrução de acabou o pão no final do dia, o pão não volta no dia seguinte, não. Ele transforma em farinha ou em torrado. E esse pão fica muito bom torrado. Tá? Muito, muito, é uma delícia. Ele corta muito fininho. E sei lá por que carga fica muito bom. Eles vendem assim, o que ele fizer de torrada sai. Só que eu já vi o seguinte, o que ele deveria fazer? Ele corta isso numa máquina, claro, armazena e tem que ensacar logo. Fica, e dá para ver do balcão um recipiente grandão, assim, cheio da torrada. Enquanto isso, fica pegando poeira, inseto, o que é que seja. A sensação que eu tenho é assim, né? Ele não tem muito... Ele tem um espaço para armazenar, como torrada, que é um tonel, mas se ele começar a embalar muito, ele não tem prateleira para colocar. É o que eu imagino, mas isso dá uma impressão horrível de falta de cuidado. Dependendo do nível, eu continuo comprando a torrada. Tá? Tem gente que não vai notar. A minha amiga notou mais a questão, e eu não tinha dado tanta importância, a questão da pessoa que está vendendo pão para você sair e ir para o caixa também. É muito comum. Muito comum. Mas se você não está acostumado a se importar com os outros, tentar entender os outros, como é que, nesse caso, você resolve o problema? Né? Como é que você, nesse tipo de negócio, percebe que ela não está comprando problema higiênico ou que... Porque eu fico imaginando o seguinte, eu gosto desse exemplo. Se eu sou o dono dessa franquia e estou lá o tempo todo, eu acho que se eu sou uma pessoa que tenho como um dos valores de limpeza, eu vou acabar percebendo isso. Tem a coisa do autoconhecimento também. Então, estou insistindo no exemplo de que empatia não é só para ajudar os outros. Empatia ajuda, quando você desenvolve essa capacidade, você entender o teu cliente e melhorar. Bom, liderança é tudo, tá? Enfatizei isso muito no cast. Há algum tempo eu achava que não existia empresa melhor que a sua área de RH ou de gestão de pessoas. Com o tempo eu percebi que não existe empresa melhor que a sua liderança. Liderança boa, a empresa pode não ser tão boa. Liderança ruim, empresa ruim. E o que é essa liderança boa? É a liderança do autoconhecimento, da empatia, do ver, que às vezes você vê e não vê, né? O ser humano tem essa característica, ele vê o que quer. Às vezes ouve o que não quer, tem esse ditado, né? A gente tem uns filtros no que vê e filtros no que ouve. Às vezes a gente vê coisa que não agrada e finge que não vê. Ouve que não agrada, finge que não ouve. Não funciona, tá, para lidar com pessoas. Então, precisa aprender a ver, precisa aprender a ouvir, precisa aprender, eu recentemente vi isso, a falar, é ouvir mais e falar menos. O líder fala menos, ouve mais, e fala como consequência do que ouve. E é muito comum hoje em dia se falar de autoliderança, tá? Então, essas capacidades que você desenvolve começam por si mesmo. E tem toda essa questão, vamos dizer assim, da característica pessoal, mas lembrando que é o líder que é o grande definidor da direção, dos objetivos, do propósito, tá? E é ele que dá o exemplo. Definir mal, ou sem muita clareza, os objetivos e os propósitos e o caminho que vai perseguir, vai vir todo mundo atrás, mas vai cair num abismo. Aqui eu reforço algumas das coisas que eu falei e destaco 3 que eu gosto de citar. O líder é uma referência, um exemplo, ou seja, se ele fizer coisas, se ele agir, se ele fizer maldade, e eu já vi muito líder fazer maldade, infelizmente, né, o ser humano, as pessoas vão achar que fazer maldade
é o certo. Então, o líder é um exemplo para o bem e para o mal. E ele será um pior líder quando ele for um exemplo para o mal. A habilidade de unir pessoas, a gente precisa de colaboração, mas o líder é o técnico dessa equipe. Tá? Eu não sou um fã de futebol, mas os grandes técnicos de futebol, de vôlei, são conhecidos por conseguir fazer que o time trabalhe como um time. Reconhecer, as pessoas precisam ser reconhecidas. Uma vez eu ouvi uma figura no Brasil que é muito famosa em administração dizer o seguinte: promova alguém, recentemente eu ouvi isso de novo, que não merece, você destrói a meritocracia. Reconheça alguém que não merece, você desmotiva todo mundo. Então, é reconhecer, sim, quando precisa. Porque precisa, mas com muito critério. E tem que ser humilde o líder. Saber pedir ajuda, saber que ele não sabe tudo. A humildade na liderança é fundamental. Tem um grande autor, e tem 2 livros que têm a palavra humildade, é o Schein. Um deles chama Pergunta Humilde, o segundo foi o primeiro, o segundo se chama Liderança Humilde, vale a pena ler. Humble Inquiry, Humble Leadership. Tem em português. Aqui é um resuminho, né? Da liderança de si, da autoliderança, da liderança dos outros, e o que chama da liderança sistêmica. Vale pela referência só, como eu falei aqui, já sempre falo, o objetivo é sempre fornecer subsídio, e isso que a gente está fazendo aqui, para as pessoas aprenderem e melhorar. A gente não vai conseguir passar nem toda a experiência que a gente leu, mas se a gente puder dar algumas referências, e quem tiver interesse, pesquisar, está aqui uma referência. Com isso, a gente fecha o bloco pessoas. Alberto, é muito bom a abordagem, né, complementar aí né, o nosso cast. Eu queria fazer só talvez uma reflexão que eu acho que hoje ó, é um grande dilema aí que a gente tem no tema pessoas, é fazer uma reflexão sobre a importância das lideranças, principalmente a alta liderança. Claro que se você está numa empresa pequena, né, a alta liderança muito provavelmente vai ser o próprio dono do negócio, né, ou ter ali um gestor ali complementar, se a empresa já for um pouquinho maior, mas ter essa mentalidade da importância, né, de ter pessoas, é porque é um dilema. Todo mundo sabe, fala e vê, né, que pessoas é o maior capital que uma empresa pode ter. Isso aí é aquele tipo do óbvio, mas quando você vai para a prática não é bem o que acontece, né? Então, eu acredito em mudar e modificar a mentalidade principalmente das altas lideranças. A gente tende a ter negócios mais perenes, né, mais sadios e com perspectivas boas de crescimento. Até porque se a alta liderança não influenciar determinados comportamentos, determinadas práticas, aí é meio que um trabalho que muitas vezes você pode perder. Não é isso? É isso. Eu queria, já que você colocou esse ponto, para a gente fechar, eu gosto de dar os exemplos, né? Nem todo mundo, aliás, é impossível achar alguém que seja bom em tudo. E quanto mais você, vamos dizer assim, se aproxima das posições de mais alta liderança, presidente de uma empresa, sobretudo, presidente de empresas gigantes, da Apple, da vida, até não tão gigantes, mas grandes também, que tem 100 mil empregados, fatura bilhões. Você não pode esperar que ele entenda do negócio, de finanças, de tecnologia, que tenha empatia. Você pode dar a sorte. E tem executivos mesmo desses que são conhecidos por, às vezes, o lado técnico não ser extraordinário, mas ter uma grande habilidade de lidar com pessoas, de entender as questões humanas. O que eu diria que é o desafio para o líder é o seguinte: ele ser humilde, qualquer líder, em qualquer nível, e reconhecer que ele não sabe tudo, e ter consciência
o que não é vergonha, de que talvez ele não seja o melhor comunicador do mundo, ele não seja a pessoa que demonstra mais empatia do mundo, mas que ele, tendo consciência disso, primeiro, ele pode se esforçar para melhorar, mas aquilo que eu contei do tal do CEO, e dizer assim, olha, cada um sabe a sua responsabilidade, que ele se cerque de pessoas que tenham características que compensem as deficiências dele. Então, é assim, uma figura na gestão que tem que gostar de gente é o gestor de pessoas, gestor de RH, como quer chamar? Tem que gostar de gente. Tem. Se não gostar de gente, aí você vai dizer, mas Alberto, como é que eu tenho gente que não gosta de gente? Não vamos ser ingênuos, né? Tem muita gente por aí que dá sucessivas demonstrações que não gosta de gente. Demite por e-mail e faz outras coisas, por exemplo. Então, assim, eu vou pegar, digamos que eu tenho o CEO X de uma empresa, qualquer porte, um empreendedor. Se ele reconhece que, com todas as qualidades dele, a maior qualidade não é lidar com pessoas, arruma um sócio que saiba. Ou, no primeiro momento que tiver dinheiro, contrate um especialista em lidar com pessoas. E ouça ele. Tá? Também não adianta contratar o especialista e vai fazer outra coisa. Tá? Porque é impressionante, e recentemente eu pude testemunhar isso, como as pessoas confundem, às vezes, assim, algum CEO que esteja lidando com um cenário de grande incerteza. Aí chegam para ele e dizem, olha, falamos de incerteza, né? A incerteza está muito grande, as pessoas estão se sentindo desamparadas, aumenta o estresse e tal. Tá bom, então vamos resolver isso fazendo peças de comunicação. É isso? Isso é a maneira mais simplista, é a mais fácil, né? Como a gente falava antes, é isso que é a fonte de incerteza, as pessoas, eu não estou me comunicando bem, ou eu tenho que aceitar o fato de que a incerteza existe, os riscos existem, e possivelmente está faltando informação ou está faltando ação concreta para mitigar os efeitos ruins. Às vezes, eu acho que eu falei isso no cast, qual é o maior poder para fazer o mal que todo líder tem, e às vezes ele faz, e não tem jeito, que é demitir, né? Demitir é talvez das piores coisas. O ser humano que ele precisa do dinheiro, tem família, cada um tem a sua história, mas às vezes faz parte. Só que tem um sem número de maneiras de você demitir. Seja sob o ponto de vista de como você faz, seja sob o ponto de vista do que você oferece, é um PDV, não é um PDV, se você pode oferecer. Mas a pior maneira é de surpresa, numa sexta-feira à noite, por WhatsApp. Então, é assim. Aí você vai dizer, mas tem gente que faz isso? Faz. Mas tem uma pessoa? Não. Precisava demitir? Precisava. Mas você não vai me fazer acreditar que quem faz isso e faz, estou dramatizando um pouco, não vai fazer coisas de outro... Ele não vai... empatia zero. Tinha que demitir, tá bom, mas reconheça que precisa de cuidado para fazer. Estou pegando um exemplo extremo, mas os exemplos extremos são bons para a gente ilustrar e aprender. Ok? Ok, né? E essa questão aí, talvez, assim, eu também vejo que a demissão por si só, principalmente num relacionamento profissional entre uma empresa e uma pessoa, né? Ela é o extremo, né? E é como você falou, isso faz parte da regra do jogo, tem casos e casos, tem formas de fazer. Então, né, até se for pegar a própria empatia, que você frisou bastante, né? Isso aí faz uma diferença para o líder, né? Da forma de lidar com isso, né? Que é uma das coisas assim mais extremas que pode acontecer num relacionamento de um CNPJ com uma pessoa física, vamos dizer assim, né? Bom, a gente então aqui encerra, né, o nosso
segundo bloco.